quando você para pensar, vale mesmo a pena investir em um imóvel? Eu já tive que escutar muito disso de familiares e amigos, que aluguel é perda de tempo, que imóvel no Brasil não presta, e vice-versa, que alugar é muito bom, ou que o tio do imóvel tá sempre melhor do que o investidor. E às vezes todas essas pessoas falando no meu ouvido já chegaram até a abalar meu sono. Será que eu preciso comprar uma casa? Mas enfim, esse vídeo vai ser um vídeo sem muitos cálculos abstratos, fórmulas, juros de financiamento. Não vai ter nada disso nesse vídeo. Pelo simples motivo que a internet já tem milhões de vídeos que falam sobre esse exato tópico. Inclusive, eu recomendo aqui para você 2 vídeos. Vou deixar eles aqui na descrição do vídeo, que são um do Primo Pobre e um do Bruno Perini. Um é bem detalhado, muito técnico, e o outro é bem simples, mas é bem direto, ele te dá os fatos. O ponto do meu vídeo é trazer cenários. Os 2 vídeos faltavam um pouco de cenários, de situações da vida real, onde a gente pode fazer a projeção do que seria ideal para certos tipos de pessoas e aonde elas estão financeiramente. Então, eu vou falar desses cenários e vamos ver se algumas dessas situações se encaixam na tua vida de hoje, na tua vida financeira hoje. Porém, como sempre, eu gosto de falar logo de cara, o suco do vídeo é que aluguel não é para todo mundo. Então, se você queria ouvir só isso, tchau, com Deus. Outra questão é, nós estamos falando de financiamento, ok? Se por algum motivo você tem dinheiro na mão, você tem cash, o que você está fazendo aqui? Vai lá comprar teu imóvel, entendeu? É simples assim. Se você tem dinheiro na mão, que dá para comprar algum imóvel e você atualmente está no aluguel, a resposta mais simples é, vai lá e compra esse imóvel. Mas então, vamos usar 3 pessoas com 3 faixas salariais diferentes. Nós temos o Marcos, com uma renda líquida de R$ 2.300 por mês. Depois de pagar todos os impostos, líquido, no banco dele, na conta do banco dele, tem R$ 2.300. Depois temos Vivian. Vivian já é uma classe acima, é uma classe média. E ela tem uma renda líquida de R$ 5.000 por mês. E por último, nós temos o Lucas. O Lucas tem uma renda líquida de R$ 12.000 por mês. Essas são as 3 situações que nós vamos abordar hoje. Obviamente, eu sei que tem gente que ganha menos do que o Marcos e tem gente que ganha muito mais do que o Lucas. Para qualquer um que ganha acima de R$ 12.000 por mês, ele não precisa se preocupar o que vale mais a pena, se alugar ou financiar um imóvel. Por quê? Porque ambas as opções são acessíveis para ele e vão afetar muito pouco as finanças dessa pessoa. E vale constar que alguém que tem essa renda, muito provavelmente já tem um portfólio consideravelmente bem distribuído, seja em renda variável, seja em renda fixa, seja em imóveis, seja em ativos americanos, cripto. Um cara que está ganhando 12 mil, mais que 12 mil, ele já deve ter alguma coisa aí caminho andado. Mas se não, muito provavelmente ele já vem de um contexto familiar privilegiado. Se você conhece alguém que está nesse patamar e não investe nada, não tem nenhum patrimônio, só tá gastando dinheiro, tem algo de muito errado aí. Agora que a gente tem os 3 personagens, vamos analisar o que a gente normalmente escuta da família, dos amigos, e tem essas 2 grandes divisões, né? A primeira é que morar de aluguel é muito melhor, porque se você investe a diferença entre o que você estaria pagando se fosse financiar, você em 30 anos, que é mais ou menos a quantidade de anos que você estaria financiando esse imóvel, você vai ter uma carteira de investimento muito, muito boa, que vai estar te rendendo muito mais do que o próprio valor da casa. Esse é o primeiro argumento. De contrapartida, a gente tem o pessoal que fala que vai lá, financia e vai amortizando as parcelas. Porque você não vai ficar 30 anos pagando esse imóvel, você vai pagar por 3, algumas pessoas falam até 3 anos você consegue quitar tudo e no máximo você vende esse imóvel para comprar um melhor quando você já tiver quitado e obviamente o imóvel vai ter valorizado, você possivelmente vai ter uma vida um pouco melhor financeiramente. Então você vai poder vender esse imóvel, usar esse dinheiro para investir em outro imóvel de um nível um pouco superior. Basicamente essas são 2. Tem muitas coisas que você escuta, né? Mas aqui a gente tem que colocar um grande porém. Nós não estamos falando de investimento. O imóvel, nesse caso, é para habitar. Ele não é um investimento. A gente não está falando de comprar para alugar. A gente está falando de uma casa aonde você morar, um lugar para onde você morar. Não é considerado investimento. O que nós vamos chamar de investimento aqui, para analisar, é comprar ações, comprar fundos imobiliários,
não comprar outro lote ou outro assim. Nós estamos falando somente de ativos. Então, quando a gente vai falando de investimento, é esses ativos, sabe? Petrobras, Banco do Brasil, Bradesco, fundos imobiliários, entendeu? Ou até cripto mesmo. Quando nós vamos falar de investimento aqui, nós não estamos falando do imóvel em si, porque isso é um lugar que nós estamos olhando se vale a pena comprar ou alugar. Então, vamos analisar a situação de cada um, tá bom? Nós vamos começar com o Marcos. Marcos paga R$800 em um barracão na Grande BH. Pode ser Contagem, Betim, Sabará, onde quer que for. Então ele ganha lá aqueles 2.300 e ele paga R$800 de aluguel. Já a Vivian, ela mora no centro da cidade e ela paga 1.500 de aluguel. Porém, ela divide com uma amiga, ok? Então, dos 5.000 que ela ganha, ela gasta 750. O custo do aluguel seria 1.500, mas ela mora com uma amiga no apartamento. Isso faz que ela divida as contas com a sua amiga. Por último, nós temos Lucas. Lucas mora em Nova Lima. Ele paga R$4.000 de aluguel e condomínio. E esse condomínio tem piscina, sauna, quadra, tudo o que ele quiser. Então, é um condomínio muito, muito top. Vale a pena para Marcos comprar ou alugar um imóvel? Obviamente que o Marcos, se ele fosse olhar, ele estaria olhando para um imóvel acessível a ele, ok? Ele não estaria olhando um imóvel de R$500 mil nem de R$1 milhão. Ele estaria olhando em um imóvel para ele ter uma casinha, ok? Ele estaria olhando em um imóvel de 150 a 180 mil reais, talvez um MRV, sabe? Mas nessa faixa de preço aqui. Atualmente ele paga R$800. Se ele fosse financiar, pode ser financiamento depois da entrada, obviamente, daria R$1.000 de parcela por mês. Então, ele iria pagar R$200 a mais do que ele está pagando no aluguel. Ou seja, de cara, alguns já falariam, não, tá vendo? Ele vai ter que reduzir o custo de vida, vai ficar muito pior para ele, não vale a pena. Porém, no caso dele, em vez de ele ficar pagando 30 anos as parcelas certinho de R$1.000, ele pode pagar 1.100, 1.200 todo mês. O que, obviamente, ele vai ter que apertar um pouco a fivela, né? Vai ter que reduzir um pouco os gastos dele e se ele for pagando todo o mês um pouco a mais, vai conseguir amortizar o valor dessa prestação e ele consegue quitar a casa em muito menos tempo. Ele não vai ficar 30 anos lá pagando. Vamos jogar que em 8 anos ele consiga pagar esse imóvel. Então, em vez de ser 30 anos, né, que todo mundo fala, nossa, vai ficar 30 anos pagando esse imóvel. Até lá ele vai ter morrido, ou seja, pagou pra nada. Ele poderia estar pagando lá o aluguel, tá tranquilo, porque ele não tem que se preocupar com nada, qualquer problema ele liga lá pro dono, o dono tem que vir resolver. Então, é uma furada comprar imóvel. Porém, daqui 8 anos, esse imóvel vai ter valorizado. E para quem fala que ele poderia estar investindo essa diferença, esses R$200 entre o aluguel que ele paga hoje e o valor que ele pagaria no financiamento, vamos ser sinceros aqui. Quem você conhece que não é interessado em finanças, tá bom? Ou seja, alguém que não assistiria esse vídeo. Quem você conhece da tua roda de amigos que nessa faixa de preço investe seu dinheiro? Pode ser que as contas no fim do mês apertam, então não sobra dinheiro. Pode ser que essa pessoa gaste com qualquer outra coisa, mas a maioria das vezes é falta de educação financeira. Isso é estatística. 2% da população brasileira investe na bolsa de valores ou em algum tipo de investimento. 2% dos brasileiros. Mas agora, 47% dos brasileiros já tiveram alguma interação com algum tipo de cassino. Isso seja algum bet, isso seja algum tigrinho, urubu do Pix, o que seja. Olha nos meus olhos e fala que Marcos iria sim todo mês pegar esses R$200 e ir investindo lá na corretora, comprando seu fundo imobiliário, comprando seu ativo, todo mês. Cara, sinceramente, é muito mais provável ele ter um dinheirinho a mais para ir amortizando as parcelas do que ele ter esse dinheirinho a mais para investir na corretora. Vamos ser sinceros. Então, para mim, pessoalmente, na faixa de salário de Marcos, vale a pena comprar o imóvel. Você discorda? Deixa aqui nos comentários. Esse vídeo é eu dando os meus palpites, ok? Então, isso é achômetro, puro achômetro, baseado em estatística que eu vejo do povo brasileiro. Vamos para Vivian. Vivian, ela paga 750 de aluguel, se for parar pra pensar, né? Porque são 1.500, mas ela divide com uma amiga. Vivian ganha 5.000 por mês. Então, se ela for financiar, ela pode querer financiar uma casa para ir morar com a amiga também. Então, ela consegue pagar o financiamento e a amiga vai ajudar no financiamento porque ela vai estar de aluguel para Vivian. A Vivian não vai estar olhando uma casa de 180 mil reais. Ela vai estar olhando uma casa mais para os 400, 500 mil reais, ok? Especialmente se ela quer continuar no centro da cidade. Ela vai olhar uma casa ou um apartamento, esse imóvel vai estar nessa faixa de preço entre 400 e 500 mil reais. E aqui nós temos uma grande diferença do Marcos, ok? Quando você chega na faixa dos 5.000, você tem um estilo de vida um pouco melhor. Você viaja, você tem cartão de crédito que acumula as milhas, você tem uma mentalidade um pouco mais consumista, sim, mas a maioria das vezes é aí onde você começa a tentar ver de como ganhar mais dinheiro, através de investimentos, através de renda passiva ou de uma renda extra. Então, Vivian, ela já ouviu falar de investimentos. Ela não é tão ignorante, no sentido literal da palavra, a essa coisa como o Marcos é. Então, Vivian tem sim a oportunidade de ou investir
ou alugar. Vamos imaginar que nesse imóvel aqui de 400, 450, 500 mil reais, elas vão estar pagando entre 2.100 e 2.300 reais por mês de financiamento, tá bom? Mas aqui tem aquela questão. Ela ainda pode cobrar o mesmo tanto, se não mais, para a amiga, entendeu? 750, que vai abater no valor que ela está pagando de financiamento. Obviamente, mesmo assim, os gastos dela na casa seriam maiores, porque agora ela não está pagando 750, ela está pagando mais, mas ela teria uma casa dela. Se tiver mais quartos, ela pode alugar mais, entendeu? Ou ela pode cobrar um aluguel maior. Mas, mesmo assim, se ela for amortizando essas parcelas, se ela for esperta e conseguir amortizar muito mais, afinal de contas o salário dela é de 5 mil, se ela viaja menos, se ela gasta menos, entendeu? Dá uma apertada, ela consegue pagar essa casa muito, muito rápido. Por exemplo, o primo pobre, ele fez um vídeo falando que ele pagou a casa dele em 3 anos e meio. Isso é muito pouco tempo. Imagina, em 3 anos e meio você quitou a sua casa. Talvez Vivian consiga fazer isso. Mas nessa faixa de salário que ela tem, ela pode sim querer escolher o aluguel. Por quê? No aluguel que ela está pagando, ainda mais que ela está dividindo a casa com alguém, as duas podem escolher uma casa um pouco melhor, um imóvel um pouco melhor, entendeu? Pagar 1.000 cada uma de aluguel, e mesmo assim elas vão estar pagando menos do que a média, se elas fossem alugar sozinhas, para um imóvel muito melhor. E se ela tiver a mentalidade de investidora, ela pode investir essa diferença todo mês, e no final desses 3 anos, ou até 5, 8 anos, se ela fosse amortizar a casa no financiamento, ela teria uma ótima carteira de investimentos, que já estariam rendendo alguma coisa para ela. Ou seja, os investimentos se tornaram renda extra para ela também. Então, nesse caso da Vivian, compensa porque ela não vai estar colocando 200 reais por mês. Talvez ela vai estar colocando 1.000, talvez 1.500. E esse dinheiro em um ano são 12 mil reais para mais em um ano, entendeu? Então, juros compostos vão agir muito mais rápido nessa carteira de Vivian do que iria render na carteira de Marcos se ele fosse investir esses 200 reais por mês. Agora nós temos o Lucas. Lucas lá em Alphaville. Lucas já é privilegiado. Ele paga os seus 4 mil porque ele ganha 12, então 30% do salário dele já vai para o aluguel. Mas lá tem tudo o que ele precisa. Então ele não paga academia, por exemplo, que é já um custo que, por exemplo, a Vivian teria. Ele não tem mais, porque tem academia no condomínio dele. Mas com 12 mil reais, cara, se ele gasta 4 mil em aluguel e ele gasta mais 5 mil por mês, isso leva ele a 9 mil por mês. Sobra 3 ainda. Nessa situação que ele está, ele pode muito bem ou alugar ou financiar um imóvel. Para esse caso, quando você tem todo esse dinheiro, não muda muito. Na verdade, quando você olha para o futuro, é muito melhor para ele ir comprando imóvel, né? Porque o imóvel que ele comprou, ele mora um pouco nele. Quando ele terminou o financiamento, ele vai amortizar muito mais rápido, né? Porque ele ganha 12 mil reais. Então, uma parcela de 4, 5 mil, se ele pagar 1.000 reais a mais por mês, rapidão ele terminou de pagar a casa. E uma vez que ele terminou de pagar a casa, agora ele pode comprar outra casa e essa daí aumenta o patrimônio dele, né? Aumenta a renda dele, porque provavelmente vai ser uma casa um pouco mais de luxo, uma casa que beira 1 milhão de reais, talvez. Então, entre 800 a 1 milhão de reais, ele pode alugar essa casa e já vai ter a sua renda passiva através disso. E pode ou morar de aluguel depois, ou pode comprar, financiar outro imóvel. Por quê? Porque ele tem dinheiro, ele tem liquidez, entendeu? Mas nessa mesma mentalidade, ele pode pegar todo esse dinheiro e investir em pouco tempo, questão de 2, 3 anos, o dinheiro que ele vai estar recebendo de dividendos, de renda de fundos imobiliários, vai cobrir todas as despesas de qualquer aluguel nessa faixa de preço dos 4 mil reais. Obviamente, isso é se fosse calcular quanto tempo ele precisaria para quitar a casa. Então, se ele quita a casa em 5 anos, se ele investisse esse dinheiro por 5 anos, provavelmente a renda desse investimento de 5 anos seria o suficiente para ele ter uma ótima renda que iria abaixar os custos dele, né? Ou iria aumentar o salário dele, né? Porque se ele ganha 12 mil, mas aí daqui 5 anos ele ainda ganha 12 mil, mas agora ele tem 2 mil, 2.500 de renda passiva de dividendos por mês, então pensa, ele já está muito, muito bem. Ele aumentou a renda dele, né? Então, vale a pena? Deixa eu falar por mim. Eu hoje alugo. Eu estou numa situação acima do Lucas, graças a Deus, financeiramente nós estamos bem, e eu decidi alugar. Por quê? Cara, eu moro num lugar simples, muito aconchegante, nós amamos aqui, e por que nós não compramos imóvel? Porque, como eu disse, cada um tem uma situação diferente. Para mim, é muito melhor investir esse dinheiro, porque eu não invisto só no Brasil, eu invisto fora, nos Estados Unidos e em cripto. Como eu já falei, ter uma carteira diversificada não quer dizer só renda fixa e renda variável. Não. Na renda variável tem B3, tem ativos da Nasdaq nos Estados Unidos, tem cripto, e especialmente cripto, porque eu trabalho nesse setor, a renda que eu tenho lá, o retorno que eu tenho lá é muito maior do que os outros dois. Mas mesmo assim, eu estou criando uma carteira diversificada. Então, motivo 1, para mim compensa muito mais eu colocar a maior parte do meu dinheiro, quanto mais eu conseguir, na minha carteira, diversificar entre cripto, ativos no Brasil e ativos no exterior, do que comprar e financiar um imóvel. Esse é ponto número 1. Ponto número 2 é que nós temos planos de sair do Brasil.
Eu e minha esposa e minha filha, nós temos planos de sair do Brasil. Eu morei a maior parte da minha vida fora do Brasil, então eu pretendo trazer essa qualidade de vida para minha esposa e os meus filhos. Então, para mim, não vale a pena investir no Brasil agora. Agora, no futuro, pode ser que vale a pena ter um imóvel aqui, que seja para alugar, ou que seja para uma casa de praia, ou uma casa de temporada, entendeu? Mas agora não vale a pena para mim. Então, todo o dinheiro que eu iria pagar em um imóvel, e eu estaria já olhando no imóvel um pouco mais caro, não vale a pena eu fazer esse investimento, esse financiamento aqui no Brasil. Vale muito mais eu guardar esse dinheiro para o custo de vida que vai aumentar lá fora e para aumentar a minha renda extra, minha renda passiva que eu estou fazendo através dos investimentos. Então não é uma resposta que vale para todos, porque se o meu objetivo fosse ficar aqui no Brasil, eu já teria financiado um imóvel, com certeza. Eu já teria não só financiado um imóvel, quanto continuado a investir aqui no Brasil. Então, eu estaria investindo sim nas ações, nos ativos, fundo imobiliário, ações, cripto, mas eu também deixaria uma parte do meu dinheiro para pagar todo mês o financiamento e ir amortizando esse valor para quitar logo esse imóvel. Então, faz sentido para você? Se faz, deixa um comentário. Se não faz, deixa um comentário mais ainda. Por quê? Eu quero saber a tua lógica por trás. Isso é algo muito controverso, porque muitas pessoas preferem um lado ou outro, mas poucas pessoas se dão a oportunidade de ter uma visão mais neutra. Às vezes porque gostam muito de imóveis, às vezes porque não gostam nada de imóveis, querem sim se manter no aluguel, mas a questão é, o aluguel tem sim seus benefícios e tem sim as suas chatices. No aluguel você não pode chegar a mexer na casa do jeito que você quiser, mas numa casa que você está financiando, mesmo que ela ainda é do banco porque você não quitou ela, você pode sim fazer o que você quiser na tua casa. Então tem esses pequenos detalhes, prós e contras de ambas as partes. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós vamos fazer a cada semana um vídeo um pouco mais denso e um vídeo um pouco mais leve. Então esse vídeo foi menos cálculos, né? Igual eu te falei, menos cálculos, menos números, somente, mas para colocar você para pensar, para você ter uma ideia de o que vale a pena e o que não vale, visto dos olhos de outras pessoas. Porque talvez você esteja lá na posição do Lucas, ou talvez você esteja na posição do Marcos. Então entra um pouco em terceira pessoa e olha ao seu redor, porque talvez a resposta que você tem não é a mesma que a outra pessoa teria. Terceira semana postando consecutivo, então já deixa seu like, compartilha se você quer ver o vídeo na próxima semana e nos vemos lá. Até mais!